A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Que o Senhor abençoe a noite de todos, em nome do Senhor Jesus. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido. Lucas 24, versículo 33 e 35. Quando os dois discípulos chegaram a Emaús e estavam se revigorando com o alimento da noite, o misterioso estranho que os havia encantado tanto na estrada, pegou o pão, o partiu, fez-se reconhecer por eles e, em seguida, desapareceu de suas vistas. Eles o convenceram a ficar, porque o dia havia sido muito cansativo, mas agora, embora fosse muito mais tarde, seu amor era uma lâmpada para os seus pés. Sim, asas também. Eles esqueceram a escuridão. O cansaço fora todo embora, e imediatamente voltaram os 11 quilômetros para contar a alegre notícia do Senhor ressuscitado, que havia aparecido a eles no caminho. Eles encontraram cristãos em Jerusalém e foram recebidos por uma explosão de boas notícias antes que pudessem contar sua própria história. Esses primeiros cristãos estavam todos ansiosos para falar da ressurreição de Cristo e para proclamar o que sabiam sobre o Senhor, e eles compartilharam suas experiências. Esta noite, que o exemplo deles nos impressione profundamente. Nós também temos que ostentar nosso testemunho sobre Jesus. O relato de João sobre o sepulcro precisou ser complementado por Pedro, e Maria pôde falar ainda algo mais. Reunidos estes testemunhos, temos um relato completo do qual nada pode faltar. Cada um de nós tem talentos peculiares e manifestações especiais, mas o objetivo que Deus tem em mente é aperfeiçoar todo o corpo de Cristo. Precisamos, portanto, trazer nossas posses espirituais e colocá-las aos pés do apóstolo e compartilhar com todos o que Deus tem nos dado. Não guarde nenhuma parte dessa verdade preciosa, mas fale o que sabe e testemunhe sobre o que tem visto. Não deixe que a labuta ou a escuridão ou a possível incredulidade de seus amigos pesem na balança. Levante e siga marchando para o lugar do dever. E lá conte que grandes coisas Deus tem mostrado à sua alma. Glória a Deus. Pregar o Evangelho. Quando eu digo que a pregação do Evangelho não é somente para pastores, para líderes religiosos, eu quero dizer que é dever não só deles pregar, sim, mais deles, mas todos os cristãos, todos, tanto do menor ao maior, do mais pobre ou mais rico, do mais adoentado ou que tem a melhor saúde, é dever de todos pregar o Evangelho. É dever de todos falar da maravilhosa bênção que é Cristo Jesus em nossas vidas. É dever de todos pregar aquilo que Jesus fez por nós. Olha que Deus fez por você, irmão. Você foi salvo, você foi amado sem você merecer. Deus nos amou antes mesmo da gente amá-lo. Ele resolveu nos salvar. Olha que maravilhoso. E Ele resolveu nos salvar antes de crermos nele. E por isso devemos pregar o Evangelho a todos. Porque tem muitos aí que são eleitos de Deus, salvos do Senhor, que ainda não conhecem a Deus, que ainda não se converteram, não foram libertos. E por isso que eu e você que já fomos libertos, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, temos que falar de Jesus, do Evangelho a todos. Não retenha o Evangelho para você, mas conte tudo aquilo que Deus fez, que Jesus Cristo fez na sua vida, todas as maravilhas que Ele tem revelado à sua alma, a paz que Ele tem te dado, o amor que Ele tem te dado. Deus cuida dos seus filhos, então pregue o cuidado que Deus tem por você e pelos seus irmãos, aqueles que ainda andam na escuridão. Pregue. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Eu não sei se o meu vizinho é eleito de Deus ou não, mas Deus sabe. Mas a minha obrigação é falar o Evangelho para ele. Ah, mas ele não vai escutar. Então pregue o Evangelho para ele com seu modo de viver, com as suas ações. Porque eles olham as nossas ações, o nosso modo de viver. Então pregue o Evangelho, mostre o Jesus Cristo maravilhoso que servimos. Não deixe essa obrigação somente para o pastor, para o seu líder religioso. Mas você aí, pregue o Evangelho. Não o falso Evangelho, mas o verdadeiro. O verdadeiro Evangelho você encontra na Palavra de Deus. Pois é o verdadeiro Evangelho que transforma, que muda a vida de alguém, que faz o morto reviver, que liberta o prisioneiro e que quebra o coração, só que dá outro coração de carne sensível a Deus. É o verdadeiro Evangelho que faz aqueles que odeiam a Deus o amarem. Porque quando o amor de Deus chega em nossas vidas, não tem como a gente resistir. Aqueles que Deus chama, não tem como resistir. Então, pregue o Evangelho.
Que Deus abençoe a noite de todos, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.